Olá, eu sou Marco Vicenzo, jornalista e advogado, e hoje apresento o Justiça em Foco. Nessa edição semanal da revista eletrônica, publicada diariamente no nosso portal, trazemos hoje o advogado Dr. José Augusto da Rosa Vale Machado. Atualmente, o agronegócio é o principal responsável pelo saldo positivo da balança comercial de exportação, além de contribuir ativamente com a geração de expressivo percentual de empregos no país. E hoje iremos abordar com o advogado José Augusto, que é especialista em direito agrário, ambiental e corporativo, a atuação positiva do agronegócio em conjunto com a economia brasileira e a necessidade da pacificação e segurança jurídica no campo. José Augusto, com quase 30 anos de trabalho, já atuou em diversos conselhos em âmbito federal. Seja muito bem-vindo, Dr. José Augusto, ao programa Justiça em Foco. Muito obrigado, nobre Dr. Vicenzo, meu colega, advogado, nobre apresentador. Obrigado por me fazer o convite, essa bancada, me convidar o convite para vir aqui falar de uma coisa que eu gosto muito, que está em voga hoje no Brasil, né? E estou à disposição para esclarecer todos os questionamentos que acharem necessários aqui. E agradeço muito o convite ao programa. Bom, eu vou começar então fazendo uma pergunta, talvez um pouco genérica, mas para a gente ficar mais à vontade aqui. Doutor, o senhor que conhece, que é especialista no agronegócio, qual que é a influência do agro na economia do Brasil hoje de uma forma geral? Bom, vamos lá. A influência do agronegócio hoje na economia brasileira, ele é responsável por 52% ou mais hoje, acredito, a partir dos dados que eu falei, de tudo que é exportado hoje no Brasil, né? Ele é um resultado ligado à alta produtividade, tecnologia, trabalho no campo, dedicação de toda uma categoria em que há muito vem se desenvolvendo, né? E que hoje você não pode mais dizer que aquele agricultor é aquele colono que estava lá no início, que pegava a enxada, ia para o mato, cultivava a horta, ou seja, aquela situação da economia, que vinha da economia familiar. Hoje, o agricultor ele é uma empresa. Ele, para fazer uma agricultura e para fazer uma planta, ele simplesmente ele bota tudo na ponta do papel. O que vai de imposto, o que vai de semente, ele mapeia a área, ele vê quanto que vai dar de produtividade naquela área, ele verifica quanto que você vai dar naquele ano, que pode dar de grau de umidade, de chuva. Ele tem todo um aparato que vai desde a tecnologia que é implementada para poder fazer o cultivo até a própria exportação. Ou seja, ele está ligado globalmente com os principais ativos financeiros dentro das bolsas de valores, no próprio relatórios de informações que os mercados estrangeiros colocam, que isso vai influenciar no nosso preço e nossa balança comercial. Então não se diz mais que hoje o grande produtor ele é aquela pessoa que antigamente não tinha o acesso à informação, que tinha uma cultura extremamente baixa, porque isso já foi superado há muito tempo. Agora, como você trouxe o contexto histórico, né, dos antigos agricultores, é importante a gente levar em consideração que atualmente um dos quesitos do ESG é a preservação, né, e o impacto ambiental. Com isso, como que a gente pode hoje se adaptar a essa nova realidade? Bom, o ESG é uma filosofia, eu digo que é uma filosofia porque ela vem implantando, que ela tem várias metas, e em uma delas, as principais, é a preservação do meio ambiente, né? O que ocorre? Hoje a agricultura ela tem que se preocupar com isso. É uma falácia essa situação dizendo que o agricultor só quer desmatar. Não é verdade. Se ele desmatar, ele sabe que vai ter erosão, ele sabe que vai diminuir a umidade de chuva, vai ter o impacto ambiental prejudica ele. Então, porque hoje, como eu já falei, a tecnologia aliada ao campo, ela visa a otimização e aumento de produção. Então eu consigo produzir, antigamente, vamos lá, na formação de uma lavoura, eu chegava e produzia lá 15, 20 sacos. Hoje, vamos pegar uma região aqui de cabeceira, 60, 80 sacos. Né? Todo com uma tecnologia. Nós estamos falando assim, 2 horas aqui de Brasília. Né? Então, há uma necessidade da preservação ambiental por parte do agricultor.
né? O que falta hoje, e é uma situação, é regulamentação. Eu já te digo, do setor. E por que eu digo isso, né? Eu vou dar um exemplo. A criação de alguns parques que houveram. Em 2000, Fernando Henrique Cardoso criou um parque chamado Refúgio da Vida Selvagem do Oeste Baiano. Pela Constituição Federal, você teria que fazer a consulta popular. Houve 10,5 de ONG de fora do Brasil, criaram o parque, mas aí foi criado. Esse parque inviabilizou quase 40% da produção de determinada região, que no oeste da Bahia. Só que qual é o problema do parque? A criação do parque não é o problema, né? O agricultor vai fazer. O problema é a falta da criação do plano de manejo, que até hoje não tem. Então o agricultor não sabe não tem uma ideia, mais ou menos, de que tipo de defensivo ele tem que colocar, até onde ele tem que fazer, poder plantar e desmatar, que tipo de trabalho, como que ele vai fazer e aproveitamento do solo naquela região. Ele não sabe se ele pode implantar um pivô naquela região por causa do parque. Então tem N situações que há necessidade de uma regulamentação e isso não existe. Isso é uma falha de vários governos que vêm vindo e começou lá na implantação do parque. Entendi. Então, antes até da gente entrar ou explorar um pouco mais da parte política, né, porque como a falta de regulamentação, ou seja, a falta de um ato legal, né, não existe uma regulamentação a respeito desse assunto, a gente queria saber qual é a importância dessa regulamentação e por quê. Mas antes disso, antes de você responder, nós vamos rapidinho para um breve intervalo e voltamos já. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência. Estamos de volta com o Dr. José Augusto, seguindo a nossa entrevista e respondendo a pergunta para a gente poder saber qual a importância da justiça no fator agronegócio. Vamos lá. O principal fator é segurança jurídica no campo. Eu vou te dar um exemplo como é. A Justiça do Trabalho hoje ela ela tem um fator preponderante na pacificação em alguns pontos, regulamentação em alguns pontos. Mas nós temos uma situação que a própria reforma trabalhista veio colocar pacificar alguns pontos, algumas dúvidas que tinham. Mas é muito vasto, porque assim, cada região tem sua cultura. Eu vou dar um exemplo lá. Há uns anos atrás, o que ocorria? Você pegava ali na região de Roda Velha, ali que vai na Bahia, vou focar o oeste baiano, que é um grande produtor junto com o Goiás aqui, né? O Distrito Federal também tem uma grande relevância, mas é um caminho que as grandes fazendas estão ali. Então eu tinha um cliente que tinha uma grande fazenda lá, na época, há uns anos atrás, você sabe que a colheitadeira, o grão, né? Toda a colheitadeira, quando colhia, ela tinha um grau de porcentagem que dava de 10% a 15%.
que ela não colhia, que ficava no chão, né? Existia uma situação chamada a cata do grão, né? A cata do soja ou do grão que tinha nisso aí. O que o agricultor fazia? Ele dava para as agrovilas, para o pessoal que trabalhava. Naquela época era muito comum fazer isso, né? O que aconteceu nessa época? O administrador pegava e você pega uma fazenda lá de 20 mil hectares, dá 2 bitrem de grão. E aquela agrovila, aquele pessoal sobrevivia daquilo, dividiam dinheiro e tal, faziam isso aí. Claro, tinha todo... E era uma forma de manter uma renda extra para o pessoal que trabalhava na agricultura ali, né? Só que pegava a cultura da região, e na cultura da região, eles não têm... Você vai pegar, hoje você pega e você... Pela legislação trabalhista, você pega e tem... Você tem que montar um hotel, mais ou menos, para trabalhar dentro da tua fazenda. Mas como as distâncias são muito grandes, né, para você montar uma estrutura para trazer o trabalhador para levar até lá, às vezes ele anda 400 quilômetros. E isso cansa muito. O que a maioria fazia? Principalmente quando era... Montava as barraquinhas, ficava ali, levava uma semana, 10 dias para fazer aquela cata, aquela turma lá de 200, 300 pessoas, né, e fazia a colheita e tal, depois retornava para sua casa. Porque ir e voltar 400 km num dia é muito cansativo para uma pessoa passar o dia inteiro numa roça. Então você tinha esse problema, que é o quê? A cultura regional. Isso ocorre até hoje, né? E muitas vezes o próprio agricultor, o dono da fazenda, o gerente se compadece, diz, pô, o cara vai andar 400 km para vir para cá, a gente tem que fazer, vai dar um problema em cima disso aí, deixa. O que acontece? Fiscalização do Ministério do Trabalho, através de um sindicato rural, que verifica que vai ganhar algum ganho político, sei lá, ou que não concorda com aquele tipo de situação, vai lá, trabalho escravo. Aí qual é o prejuízo do agricultor? É incluído um cadastro na lista negra do Ministério do Trabalho, ele já não tem direito a financiamento, o soja dele já não é comprado, não pode exportar. Então você tem uma série de situações que até acaba levando esse agricultor muitas vezes para adotar caminhos não muito ortodoxos. Entendi, né? Entendi. E sem contar a prisão por crime inafiançável, né, por trabalho escravo, do gerente, do próprio proprietário disso aí, a indenização que vai de 500 mil reais a 1,5 milhão de reais por dano moral coletivo, mais a indenização de cada funcionário que estava lá, e quando tu chega na audiência, ele fala, não, mas eu usava minha barraquinha e não queria ir embora. Olha o problema que isso gera em cima disso. Então, esse é um dos quesitos que ocorre até hoje. O que aconteceu nesse problema, só para complementar? Né? A agricultura foi um dos marcos que começou a agricultura a se modernizar. Hoje, uma colheitadeira, ela aproveita 99% do que ela colhe e fica 1% mais ou menos no chão. E isso vai virar adubo, a ordem é deixar ali, e aí aquela renda extra que aquele trabalhador tinha já não tem mais. E aí o agricultor, com base nisso, começou a ter as ideias, olha, eu preciso me modernizar, eu tenho que ter competitividade, eu vou aplicar, e aí quanto mais você bota a tecnologia, menos o emprego. Então existe, tá? E hoje existe o receio, né? E isso é um dos exemplos. Outra situação é a segurança no campo. Você tem um problema de segurança que você vai desde roubo de veneno, a roubo de propriedade, você tem invasão de sem terra, muitas vezes a área produtiva, eles olham lá, você tem, assim, eu tenho uma imagem aqui que posso colocar, que até posso explicar como é que é a produção, para você entender. Aqui, ó, isso aqui é uma colheita de feijão que está sendo agora, esse fim de semana, na Fazenda Bianco, aqui em Cabeceira de Goiás, né? Do lado é a plantação de soja, né? E estão colhendo o feijão. O que acontece? O feijão, ele é uma cultura que ou ele te enriquece ou ele te quebra, se você não souber plantar. Ele puxa muito da terra, ele é uma planta meio complicada. A pessoa que planta feijão tem que saber plantar feijão, né? Não adianta se arriscar. O feijão, você faz a planta ali em outubro, novembro, você vai colher agora, depois você tem que deixar essa terra descansar um pouco, né? Para começar a plantar o milho. O soja, tá? E aí você tem 45 dias, mais ou menos, que você tem que deixar, que a gente chama de defeso. O soja vai ser colhido em maio, que é aquela planta do lado, né? Depois de maio, você tem, colher o maio, você tem um tempo que você deixa para também descansar a terra, planta o milho.
E aí o milho vai ser colhido em agosto, setembro, se descansa de novo, em outubro começa de novo a planta. Você sempre tem que dar pelo menos 45 dias para a terra produzir, e nesses 45 dias você trata a terra. Você coloca o adubo, você implementa, você calcareia para segurar, você bota até gesso para segurar a água, porque aqui a terra é muito arenosa, né? E é por isso que a produção é muito grande, porque é oxigenada. Então, assim, nós temos assim vários biomas com várias características no Brasil, em que você consegue fazer, nos dá uma segurança alimentar e que hoje não é reconhecida. E dentro desse defeso, ocorrem as invasões. Diz, aquela terra ali é improdutiva. Porque você não pode mexer na terra. E aí existem os interesses políticos, e essa segurança política tem que ter tem que existir no campo. Entendi. E hoje, o que ocorre hoje? Por que o antigo governo Bolsonaro teve muito apoio do campo? Porque ele apoiou essa agenda. A agenda que a produção do grão ela é necessária para o Brasil. Com a produção de grão, a indústria vai se modernizar. Nós vamos aumentar a nossa balança comercial. Tivemos um problema no início dele, que foi vários problemas que tivemos, a maior seca dos últimos 100 anos no Brasil, né? O agro conseguiu superar essa seca, conseguiu produzir, depois logo veio a pandemia do Covid-19, o agro não parou de trabalhar, né, tomando todas as medidas necessárias, ele continuou, foi onde a gente conseguiu segurar a balança comercial no Brasil e não entramos naquele declínio econômico que várias potências, inclusive China, Estados Unidos, nós tivemos um PIB maior que o dele, inclusive em 2021 e 2022. Por causa do quê? Por causa da pandemia e após pandemia. Então o agro ele é necessário para o Brasil, mas para que ele atue e ele possa expandir e inclusive pegar nessa agenda ESG e na própria a agenda do protocolo 2030 da ONU, se adequar todo esse... Ele precisa ter o quê? O parceiro, e o parceiro é o governo federal. O governo federal tem que dar essa garantia jurídica para ele, em que ele vai atuar de forma que, ao ouvir o agro, entender o agro, dizer, olha, nós vamos chegar aqui, eu até vou mencionar, eu tive na posse dos procuradores dos municípios agora, uma semana atrás, uns 10 dias atrás, encontrei com o ministro Rui, né? O ministro Rui é baiano e conhece bem a região do ministro-chefe da Casa Civil. Rui Costa. O Rui Costa, né? E o ministro Rui, conversei com ele e falei, ministro, assim, a gente tem, hoje, é o governo que está aqui, não adianta você tentar pregar uma proposta ideológica nesse sentido, de alguns discursos em cima, e você não ouvir quem está do lado. Nós temos o agro que responde por 52% da produção da exportação brasileira, né? É uma quantidade significativa. Se o agro não produzir, o Brasil quebra. Então nós temos que ter pacificação nesse meio tempo. O discurso tem que ser pacificador e não pode se romper, né? Não pode ser dividido, como está ocorrendo, né? Uma coisa é você hoje estar na moda e falar para o teu público, que é uma das coisas que eu sempre reclamo, que é o próprio deputado do Twitter, que em vez de antigamente vinha o próximo entrevistado, hoje que é colega, advogado eleitoral, ele sabe muito bem disso aí, que o deputado ia para o palanque e ia gritar lá, e se tivesse algum problema com ele, trancava a pauta, sapatia. Hoje não, o deputado fica preocupado, quer gritar no Twitter e eu estou mais preocupado com a minha rede social porque lá é a extensão do meu palanque. Não é. A extensão do palanque é o plenário. É a atuação dele. É a forma de você trabalhar em cima disso. É você ouvir a população. Você conversar e ter diálogo com o governo. Você ter a própria casa de casa. Eu vou dar outro exemplo. Vamos um pouco fora do agro, mas que tem alguma coisa que é a segurança, é o armamento. Você tem uma associação que gera 4 bilhões de dólares na nossa balança comercial. E uma quantidade... Isso agora venda de armas, tá? Você imagina isso aí, né? E o governo não conversar com eles. E eles querem, se chegar para eles e dizer assim, associação, eu preciso conversar. Eles vão sentar para conversar. Vamos resolver isso aqui? É bem como balcão de negócio. O presidente Lula não fala, não tem que sentar com o Putin e com o Zelensky, o presidente Zelensky, chegar e dizer assim, olha, nós vamos ter que sentar aqui, conversar e resolver esse problema. A mesma coisa tem que fazer com a gente. Tem que voltar para a gente.
Linhas agora que foram, que é uma forma de tentar fazer o agro vir conversar, que eu imagino que seja essa, as 9 linhas cortadas do BNDES, que o gigante ele tem um contrato, o gigante produtor de soja, ele tem um contrato direto com a fábrica. Doutor, calma. Né? Tá bom. Nós vamos continuar essa conversa, tá muito boa. Mas antes, você trouxe um sistema híbrido para a conversa. Quando Sim. você trata da questão jurídica e política, Sim. que é inevitável, claro, a gente sabe disso. Mas, levantando a respeito dos problemas, o que mais chama a atenção é a respeito da evolução da lei trabalhista atrapalhar, de uma forma mais pragmática, o agronegócio. Por causa das agendas do atual governo, a gente espera que a agenda trabalhista seja beneficiada em detrimento da agenda da pauta do agro. Não é bem assim, doutor. Só para finalizar a pergunta, então, para você me responder. Desculpa. Levando em consideração que a frente parlamentar do agro é uma das maiores, se não a maior, do Congresso. E tivemos o chefe do Executivo apoiando o agro. Você pode me dizer o que de fato, durante a última gestão do governo Bolsonaro, tanto o parlamento, incentivado e estimulado pelo Executivo, o que avançou na legislação do agro? Vamos lá. A agenda trabalhista ela é só um quesito dentro disso. Hoje a agenda está sendo pacificada, ela já foi... Hoje no atual governo? Não no atual governo. A agenda trabalhista veio, com o passar do tempo, ela vem se regulamentando. A reforma trabalhista ajudou muito. Ela deu uma segurança jurídica, não é a ideal, mas deu, né? Principalmente dentro do agro, né? E hoje existem as comissões de conciliações dentro da Justiça do Trabalho que você resolve muita coisa. Então a Justiça ela é hábil, a Justiça do Trabalho ela é hábil nesse ponto. Eu dei um exemplo como ela começou e um problema que houve, mas ela veio se adaptando, mas ela ainda é necessário você ter um diálogo, conversar e resolver o problema, né? Eu acho que com diálogo é aquela agenda pacifista, ou seja, você tem que sentar e conversar, você tem que ter diálogo com as categorias, não adianta você, sim, eu quero impor, eu quero governar, você vai ficar isolado, né? Então, o agro hoje, a gente pega dentro, em cima disso, justamente outras agendas também que vêm a somar isso, que levam a ver que a bancada ruralista e a bancada do agro, né, dentro do Congresso, elas estão... Eu vou te dar um exemplo. Essas 9 linhas do BNDES que foram cortadas, que eu imagino que é uma forma de tentar fazer o agro vir conversar, eu acredito que é isso, não sei, né, ou se é um revanchismo, que eu acho que não é uma medida salutar, e que hoje a bancada do agro está se reunindo, inclusive com a liderança da ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, e estão tentando resolver isso aí para que faça o governo também conversar. Precisa fazer isso aí. O que eu prego é o diálogo. O atual governo ele tem um pedido desenvolvimentista mais para o lado social, mas ele tem que esquecer também que não adianta ele focar só no lado social, você esquecer do patrão. Se você quebrar o patrão, você matou a galinha dos ovos de ouro. Vai haver desemprego. E aí ele tem um problema. Se não houver o diálogo. E aí nós temos um caso que hoje ainda a gente está vendo o superávit que teve do governo passado, que isso já é matéria pacífica em toda a imprensa, que teve superávit do governo passado. Nós estamos ainda com, digamos, dando voto de confiança para o novo governo, mas a gente esquece que está vindo uma crise mundial aí de alimento. E o Brasil é grande produtor de alimento. Né? Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E o nosso agro, ele é responsável. O que ele precisa fazer é não ficar, por falta de regulamentação, por exemplo, em algumas situações, na decisão de um fiscal, por exemplo. Porque ele interpreta do jeito que ele quer. Então, isso são exemplos que há necessidade de uma conversa, de uma reunião que vai desde o Congresso Nacional, junto com o atual governo, cada ministério, sua pasta, passando pela Casa Civil, que tem uma responsabilidade importante sobre isso, porque ela eu acredito que a figura do ministro-chefe da Casa Civil é uma figura importante dentro do governo, né, de organização, e
E as sociedades que tem, as representatividades que tem, tanto do agronegócio, das empresas de armamento, dos CACs, para resolver esse problema, N situação, do Uber, que está tendo um problema agora, que estão querendo regulamentar, tem que sentar para conversar em relação a isso. Pois é, doutor, o senhor tratou de um tema muito importante, e de acordo com o seu currículo, inclusive, o senhor foi ex-conselheiro da Comissão de Anistia. Sim. Né? Diante de todas essas notícias, de tudo isso que o senhor, inclusive, tem falado sobre, do ponto de vista ideológico, inclusive, de que forma o senhor acredita que a comissão tem essa imparcialidade ideológica? O que o senhor acha que pode ser tratado a respeito disso? Eu fui responsável, fiz parte da Comissão Nacional de Anistia, né, do governo passado. Meu nome foi submetido através de uma associação, conforme previa a lei. A legislação da 10559 de 2002, que é a lei de concessão de anistia, ela prevê um representante dos anistiados, que no caso era eu, e eu fui por influência de um ex-anistiado, amigo também, o jornalista José Voit-Schumas, né, que sempre falava, foi anistiado político, e é uma homenagem como eu tinha para fazer com ele. Submeti o meu nome, fiz uma reunião, submeti o meu nome a então a ministra Damares, e a ministra entendeu por bem e me colocou lá. Existe uma situação que toda a comissão, eles falam assim, olha, a comissão era ideológica, só tinha militar, não tinha comissão. Não corresponde, eu não concordo com isso. Tinha 4 militares. Né? Eu lhe digo, coronel Johnny Tonê, coronel Dalcin, o general Rocha Paiva e o representante do Ministério da Defesa. Né? Então, nós tínhamos os demais eram outros representantes da sociedade. Tinham um posicionamento. Eu sempre tive minha liberdade de poder dar o meu voto, tanto que eu fui voto vencido em vários. Tem em cima disso. Mas não deixa de ser uma comissão ideológica. Entendi. Inclusive teve decisões judiciais que a nível de mandato de segurança, contra a comissão, falando sobre e aí eu digo que o pessoal das associações eles eram organizados. Agora eu vou perguntar inclusive sobre isso, mas o senhor vai ter que me responder na próxima oportunidade, porque o nosso tempo se esgotou. Infelizmente é muita coisa e coisa boa para poder falar e o tempo voa. Então eu vou agradecer mais uma vez pela sua presença, o espaço aqui está sempre aberto para recebê-lo e até uma próxima oportunidade. Então eu agradeço a todos, faço aqui a disposição e me coloco à disposição sempre que pedirem. E no próximo bloco, vamos apresentar o quadro Livro em Foco com o advogado e escritor, Dr. Newton Lins. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência.
Olá, voltamos aqui para a apresentação do livro Propaganda Eleitoral, do advogado e escritor Dr. Newton Lins. Newton Lins é advogado e escritor atuante nas ações eleitorais. Ele já chegou a ocupar a presidência regional aqui no Distrito Federal do PSL e também a presidência executiva nacional desse partido que atualmente é União Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Newton Lins. Doutor Vicenço, que beleza estar aqui novamente aqui na sua presença aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos sim. Doutor, direito eleitoral é um tema muito importante e que está em voga, está sendo muito discutido. Atualmente, você acredita que o direito eleitoral pode ser um dos maiores, se não o maior, fator jurídico relevante no nosso país? Pois é, olha só, antigamente, Vicenço, eu comecei a estudar a questão da propaganda eleitoral em 2002. O meu primeiro livro de direito eleitoral foi do Joel Cândido. E, aliás, eu recebi de um grande amigo meu, que é um grande parceiro, um advogado da Bahia, que é o Ademir Esmerim Medina, que me mandou uma série de peças e eu me empolguei muito com a questão do direito eleitoral. E só que a propaganda eleitoral, que é o tema do meu livro, que está em 3ª edição, pela editora Juruá, que é uma editora, você sabe, conceituadíssima, antigamente era um tema que ocupava apenas um capítulo. Era um capítulo. Hoje o nosso livro está aí com quase 400 páginas, que é um tema extremamente complexo, é um tema relevantíssimo, teve agora repercussão nas tribunas das cortes eleitorais, uma importância enorme, foi determinante para todo esse quadro político que nós temos hoje, que está inserido dentro de um tema que é a minha paixão, né? Que é a propaganda eleitoral. Então, eu fiz essa 3ª edição, naturalmente com várias ampliações em decorrência da modernização dos meios de comunicação, e nós tratamos de temas absolutamente polêmicos e com a profundidade que eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, viu, doutor Vicenço? Uma pesquisa profunda, inclusive, no âmbito do direito, nesse aspecto da comunicação, em outros âmbitos, em outros países, né? Eu trouxe para dentro classificações, inclusive, sobre a questão das fake news, e que eu não encontrei em nenhuma outra publicação com a profundidade que nós abordamos no nosso livro. E eu trouxe para dentro dessa obra justamente para propiciar que os colegas advogados possam levantar novas teses a partir de uma classificação de um tema que foi, você sabe, que foi um tema extremamente polêmico, foi a questão das fake news, por exemplo, a questão do que a censura, do que seria exatamente a questão do cerceamento do direito, da liberdade de expressão. Quer dizer, são questões muito delicadas e que nós tratamos assim com muita imparcialidade nessa obra, nessa edição do nosso livro, lançado pela editora Juruá. Bom, perfeito. Então, eu como um grande entusiasta, inclusive, do direito digital, não poderia deixar de perguntar e de entrar nesse tema. Você falou sobre a modernização, né, da propaganda eleitoral, e o que não me deixa fazer essa pergunta, o que me estimula a fazer essa pergunta, é sobre a importância e o impacto das redes sociais Sim. na propaganda eleitoral e na legislação eleitoral como um todo. Pois é, essa questão das redes sociais, inclusive eu trato essa questão dentro de uma classificação que está no nosso livro, na nossa publicação, em que nós temos, dentro dessa classificação que nós trouxemos para o direito eleitoral brasileiro, e que a gente fez questão de trazer para dentro da nossa obra, é que nós temos vários itens que você precisa classificar, que é a questão da imprensa marrom, do que é a imprensa que não é oficial, porque antigamente, doutor Vicenço, a propaganda era quase que absolutamente passiva. O que nós tínhamos no passado? Nós tínhamos um outdoor, nós tínhamos o panfleto que o candidato entregava de mão em mão na rua, as faixas. E você sabe que no direito eleitoral brasileiro, quase tudo já foi proibido e permitido.
Às vezes algumas coisas eram permitidas, foram proibidas, o outdoor saiu de cena, depois voltou, agora depois saiu definitivamente. E hoje, quer dizer, a propaganda eleitoral se esgueirou totalmente para o âmbito das redes sociais. Mas dentro desse enfoque das redes sociais, nem tudo é voltado, doutor Vicente, e isso é uma constatação que nós tivemos, é voltado apenas para a obtenção de votos. Quando a pessoa faz uma aspersão de uma fake news, ela não visa necessariamente a obtenção de votos ou apoiamento. Existem por trás dessas instituições, às vezes são empresas, são pessoas, existem às vezes interesses, e no mais das vezes o interesse econômico. Então nós temos ali interesses econômicos, porque existe quase que uma indústria de comunicação que hoje está inserida dentro do processo eleitoral. Vários interesses econômicos de meandros. Você verifique, por exemplo, a quantidade de blogueiros. Essas pessoas têm as suas movimentações financeiras. Então não é mais aquela... Nós não podemos tratar essa questão de uma maneira assim, matricial, não. Ela é muito mais complexa, porque ela envolve naturalmente interesses econômicos profundos, muitas vezes, que movimentam milhões de reais, tanto na área de produção desses meios, como a aspersão desses meios, os impulsionamentos, tudo isso são interesses. Então, você tem que classificar com precisão, porque dentro do âmbito da justiça eleitoral, você tem que saber separar isso. O que é da área do direito comum, do direito civil, do direito penal e propriamente do direito decorrente do período do processo eleitoral propriamente dito. E para isso você precisa ter uma classificação que eu inclusive abordo nessa nossa edição do livro, que é a terceira edição, inclusive, que é a questão da imprensa marrom, a pretensão meramente de ridicularizar, provocar paixões, etc. E dentro dessa classificação existe também a classificação quanto aos aspectos econômicos, que nós tratamos com bastante profundidade nesse livro, nessa obra. Agora, eu acho assim que de todo esse processo, que nós estamos, na realidade, as pessoas estão imaginando assim, num primeiro momento, que nós estamos, agora já temos mais ou menos pacificado, porque houve uma grande convulsão no processo eleitoral brasileiro. Nós não estamos começando, porque nós vamos ter questões muito mais complexas. Eu imagino, você imagine, doutor Vicente, que hoje você recebe, por exemplo, uma propaganda de um candidato que tem ali a fotografia dele, ou um vídeo dele, mas imagine daqui a mais 10 anos, quando nós tivermos, por exemplo, a questão do metaverso. Pode eventualmente ocorrer de você ter a imagem, a imagem do candidato na sua frente. Você colocar um óculos, ou você ter uma imagem tridimensional. E a justiça eleitoral ela vai ter que se antecipar, ela vai ter que estar preparada para esses novos mecanismos de persuasão, de apelo psicológico, de comunicação, de propostas. Porque no passado, como eu disse, a propaganda eleitoral era passiva. No máximo, uma pessoa que estivesse no fundo de um auditório, se ela fosse uma liderança expressiva, e eu, quando era jovem, né, eu me empolgava muito, viu? Quando eu via assim um parlamentar, o parlamentar às vezes fazia um maneio de cabeça, assim, olha, ele falou comigo, né? Quer dizer, hoje você verifica que às vezes uma pessoa que está lá no fundo do auditório, ela quase não, ela pode não ter o acesso, ela não tem 1% do acesso que ela tem hoje. Hoje ela tem direito a um microfone com direito a falar a hora que ela quiser, 1h da manhã, e ela participa ativamente na primeira fila da campanha eleitoral. Ela participa como se estivesse o equivalente ao auditório, na mesa junto com o candidato, porque ela hoje ela tem condições de apresentar a sua imagem, dizer, olha, eu sou fulano, eu sou fulana, estou aqui dizendo que apoio o candidato tal, porque o outro é bandido, ou porque o outro é muito bom. E no passado você não tinha essa oportunidade. Mal se tinha oportunidade num evento político, num comício, de um político dizer assim, olha, eu quero ouvir aqui a palavra do seu fulano, aí trazia ele para cima do palanque. Hoje todo mundo tem direito a um palanque. Todos têm direito a um palanque. Como? Por intermédio das redes sociais. Então nós temos um quadro
totalmente diferente de alguns anos atrás. E não é muito tempo, não é muito tempo. Porque a propaganda até 10 anos, atrás era equivalente à propaganda quase da época do Império. Era a propaganda do panfleto impresso, era a propaganda do comício. E aí nós demos um salto que naturalmente surpreendeu a todos, surpreendeu a Justiça Eleitoral, porque nós não tínhamos arcabouço. Isso foi exponencial, esse crescimento. Então, os operadores do direito, as pessoas que gostam, que são apaixonados, como eu sou, pela área do direito eleitoral, têm que correr. É verdade. Né? É verdade. Olha só, uma coisa que me chama a atenção, até para a gente entrar nesse bloco final, é que, pelo que você tem narrado, a execução eleitoral evoluiu, ou seja, a forma de fazer campanha e propaganda eleitoral evoluiu, mas o arcabouço jurídico, né, a norma em si, ficou para trás. O senhor acredita que nós estamos muito atrasados com a questão da lei eleitoral e a evolução da propaganda eleitoral, tendo em vista os avanços tecnológicos, os avanços das redes sociais, dos meios digitais, tudo isso, você não acha que colabora para que os problemas eleitorais aumentem, a nossa defasagem? Porque quem trabalha com a lei eleitoral sabe que ela é muito arcaica, ela é muito defasada. Trabalha-se mais por jurisprudência nos estados. E o que o senhor acha a respeito disso? Olha, você sabe que toda modificação profunda, ela tem um certo grau de dor, né? Não existe a alteração numa situação de conforto. Né? E nós tivemos agora, nesse último processo eleitoral, uma oportunidade de uma discussão muito profunda a respeito disso. Mas, naturalmente, que nós tivemos embates muito dolorosos, eu diria, nesse último, e que ainda se estendem, Mas eles foram muito importantes para justamente proporcionar esta evolução do processo eleitoral, da legislação, da normatização de alguns aspectos que não tinham, dentro do âmbito não existia praticamente regulamentação nenhuma. Era uma coisa muito abstrata. E agora, mas eu poderia lhe dizer que nós avançamos muito. Eu acho que a Justiça Eleitoral avançou muito. Em alguns aspectos, você sabe, quando a coisa é muito violenta, o pêndulo ele se estende com rapidez até o outro extremo. Mas depois, com o passar do tempo, ele vai tomando uma posição de equilíbrio na parte mais central, e esses arroubos, os exageros decorrentes, que eventualmente as pessoas até consideram que é um cerceamento do direito de pensamento, da liberdade de pensamento, de expressão, eles vão naturalmente ganhar, eles vão amainar, eles vão contemporizar e vão tomar um eixo mais equilibrado. Mas, como eu disse inicialmente, todas essas modificações elas ocorrem num processo, às vezes, doloroso, que foi esse processo eleitoral agora, foi muito doloroso. Nós não podemos fechar os olhos para essa circunstância. Foi um aprendizado extremamente importante para toda a sociedade brasileira, para o poder judiciário, e que nós vamos encontrar um meio termo em que as pessoas vão ter uma liberdade de ser protagonistas, como estão sendo. Porque eu nunca tive a oportunidade de ver dentro do processo eleitoral, desde 2003, que mais ou menos quando eu comecei a operar nessa área, com tanta... eu nunca tinha visto uma coisa assim com tanta profundidade. Né? E o mais difícil disso tudo, doutor Vicenzo, é que alguns aspectos são absolutamente... Tem dois aspectos que eu reputo assim extremamente relevantes. O primeiro é que são questões muito abstratas para a Justiça Eleitoral medir. O que é opinião, o que não é opinião, etc. E o segundo aspecto se refere à questão da globalização das comunicações. Isso é um aspecto que você tem acompanhado, que eu sei que você acompanha, é a questão, por exemplo, quando se há de tomar alguma providência com relação a uma empresa que opera fora do Brasil e que tem uma influência na comunicação, né? Não no conteúdo, mas na comunicação, que é o caso, por exemplo, das empresas Google, do Telegram, etc., WhatsApp, essas coisas todas. E o outro aspecto que eu assim considero muito importante é o aspecto de você equilibrar
essa coisa do aspecto, você não perder a supremacia do Estado brasileiro, certo? E você também não proporcionar, você não perder, mas também não retirar das pessoas o direito do livre-arbítrio, o direito de livre manifestação sobre as coisas que lhe incomodam, sobre as coisas que lhe condói, mas nós vamos ter que caminhar muito ainda. Você me perguntou se nós avançamos. Eu acho que nós avançamos bastante, mas ainda há um longo caminho para ser percorrido, e eu acho que as novas publicações sobre esse âmbito da propaganda eleitoral, eles naturalmente vão, aos poucos, alguns capítulos vão ser excluídos, alguns capítulos, mecanismos de comunicação vão tomar uma importância tão mínima que quase que praticamente não vai se falar nesses aspectos, nesses meios de propaganda. E outros capítulos terão que vir. Outros capítulos nesses livros, nessas publicações, deverão ingressar nas novas publicações. E certamente que isso vai depender muito de um amplo debate com a sociedade, um amplo debate no meio jurídico, porque o direito eleitoral, que reflete diretamente na propaganda eleitoral, o direito eleitoral é bem diferente dos outros ramos, porque ele é maleável, ele é dinâmico, ele acompanha a evolução da tecnologia, ele tem que acompanhar os mecanismos, porque a população provém da população, e a população é assim, ela é viva, ela é vibrante, ela é pulsante. Então, o direito eleitoral tem que acompanhar o reflexo dessa energia que é do eleitorado, que vem do eleitorado, que vem do processo eleitoral. Né? Então, nós temos um longo caminho e, com certeza, nós vamos ter muitos debates a respeito desse tema. Doutor Newton Lins, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui, viu? Pronto. Se me permite, eu quero interromper, deixar a capa aqui do livro, né? Propaganda eleitoral, comentários jurídicos, da editora Juruá. Vale a pena você adquirir, e vale a pena você criticar também, né? Que eu sempre me coloco à disposição para as críticas, porque a gente vai se aperfeiçoando e vai modernizando a nossa obra com o passar do tempo. É uma obra que nós vamos continuar atualizando, porque vem depois as eleições municipais, e, naturalmente, você vai ter a oportunidade aí de também discutir conosco, né, e se interessar por esse tema, que é o tema da propaganda eleitoral, que é a minha paixão, porque você sabe que candidato é uma propaganda ambulante. É verdade. Né? Ele é uma propaganda ambulante. É o próprio produto. É verdade. Isso é muito fascinante. Certamente você que gosta de direito eleitoral, você conhece o Dr. Newton Lins. Se não conhece ainda, essa é uma grande oportunidade para conhecer direto pela obra. Muito obrigado, Dr. Newton Lins, pela sua participação. O nosso quadro, nosso programa está sempre de portas abertas, e você que gosta de acompanhar tudo sobre justiça, tudo sobre direito, continue acompanhando o nosso site e o nosso canal. Eu, Marco Vicenzo, pelo Justiça em Foco.